Bom, galera, acabou a festa, acabou a farra, agora é oficial. Dorival Júnior é demitido pela CBF, chega ao fim, chega um ciclo que teve aí o Dorival Júnior nos últimos meses, né, fazendo aí uma campanha que não foi muito lá agradável, não foi muito lá proveitosa aí para a seleção brasileira, na verdade para nós brasileiros, né? Uma campanha ao longo do tempo, ao longo do ano, passou pouco tempo e não trouxe resultados efetivos que merece a seleção brasileira. Sabemos que com todos os esforços que o treinador faz, a gente sabe o quanto é difícil ser treinador da seleção brasileira por causa de um sistema, né? Para se ter uma ideia, a seleção brasileira ao comando do Dorival teve 16 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Disso, fez 25 gols, sofreu 17, ou seja, sofreu mais gols que jogos. Alguma coisa não estava dando certo realmente, além de pouquíssimos gols, praticamente 1, alguma coisa por jogo, e tomou mais de 1 gol por partida, né? Há muito tempo a gente não via a seleção assim, embora os outros treinadores não tenham tido um objetivo final, que é o título máximo da Copa do Mundo, mas com esses números aí chegando a resultados melhores. 58,3% foi o objetivo, né? Foi, na verdade, a campanha feita pelo Dorival. Em clubes, ele até que se tornou um grande treinador, mas não mostrou a mesma efetividade, o mesmo compromisso e principalmente os mesmos resultados com a seleção brasileira. Lamentável, porque criava-se a expectativa de um bom trabalho, porque até então era o melhor nome do futebol brasileiro, o Dorival Júnior. Mas chegando lá, a gente sabe que não é só lá chegar e treinar, ser técnico da seleção brasileira. Existe muita coisa que envolve, existe muitos problemas ali em torno da seleção brasileira, né? A gente sabe que tem atleta de empresário. Nessa seleção, por exemplo, do último jogo, tinha 7 atletas de um único empresário. Então, alguma coisa tinha que ser feito ou tem que ser feito imediatamente. Eu particularmente peço a intervenção do Ministério Público Federal, peço a interdição dos órgãos mais competentes, né, de outras esferas não esportivas, esferas judiciais, poder executivo, poder legislativo, pessoas que possam ter capacidade para resolver. Resolvem tantas coisas, por que não resolver esse problema gigantesco que é a CBF? Mas tudo gira em torno de um sistema. Então fica muito difícil, fica muito complicado a gente ver essa situação. Falamos ainda de treinadores, quem serão os próximos? Bem, no Brasil tem alguns nomes, né? Tem Felipe Luiz, tem Renato Gaúcho, tem Roger Machado, tem Rogério Ceni, tem o Jair Ventura, enfim, tem vários treinadores que estejam aí à disposição. Mas qual deles estaria à disposição? Cuca, talvez? Bom, fica aí os nomes para a gente analisar, para a gente ver qual é a preferência. Eu particularmente não gostaria que fosse o Renato Gaúcho, porque não vejo ele como um técnico de seleção brasileira. Acho ele um pouco parecido com o Tite no quesito papai, né? No quesito paizão, né? E isso faz com que ele acolha um grupo de jogadores e esqueça da renovação. Seleção brasileira é momento, muitas das vezes aquele atleta preferido não está em um bom momento, não tem que ir para a seleção, mas por ser familiarizado é protegido, enfim. Mas isso também acontece nos clubes. E por isso, na minha modesta, humilde opinião, até que resultados ele tem. Mas não seria para mim um bom nome para a seleção brasileira. Certo também é que tem o Cuca, mas com todos aqueles imbrólios, aquela situação toda judicial que ele viveu, também não se sabe que seria um bom nome. O certo mesmo que, na verdade, 2 nomes para mim se colocam à prateleira hoje. Não que resolveriam, até porque no que vem tem Copa do Mundo, tem que ser rápido essa mudança, não pode perder tempo. Eu indicaria o Felipe Luiz ou o Rogério Ceni, para mim, no momento os mais capacitados para assumir a seleção brasileira. Eu falo em treinadores nacionais. Se for falar em internacionais, é claro, toda a internet aí, todas as pesquisas apontam Jorge Jesus até dado como certo, e não se sabe até quando virá essas dúvidas. Tem também aí o Abel Ferreira, que é o meu preferido, tem aí o Lancelotti, Guardiola, enfim,
a todos aqueles que vêm sendo cogitados nos últimos anos. Lancelotti ganhou força também nos últimos dias por conta de tudo isso, mas o projeto dele com o Real Madrid é um projeto fantástico. Ele não seria louco, pelo menos eu não seria louco de deixar o Real Madrid para mim assumir essa bucha, né, essa bomba que é a seleção brasileira hoje. Então, para mim me sobra 3 nomes: Abel Ferreira e o Jorge Jesus. Guardiola correndo muito por fora, mas a galera toda, né, o jornalismo, as pesquisas de internet, todos apontam praticamente unanimamente que Jorge Jesus é o preferido, seria o principal e praticamente definido e escolhido, talvez faltando só anunciar. Essa que é a grande verdade, até porque quando se demite um técnico da seleção, já tem esse nome já cogitado, já tem esses nomes conversados, já tem alguém adiantado que não se demite assim facilmente, né? Tem que ter já uma palavra, uma conversa, alguma coisa, e eu acredito que nesse estágio aí, com certeza já tem adiantado alguma coisa. A minha preferência é pelo Abel Ferreira, por tudo que ele viveu aqui no Brasil, assim como o próprio Jesus. Muitos títulos, futebol dinâmico, futebol vistoso. É claro, em clube se treina todo dia, sabe o que fazer, muda as táticas, inventa tática, cria tática, posiciona jogadores. Com a seleção não se pode fazer muito. A seleção se depende muito da condição técnica do atleta individual, né? E a seleção não tem isso hoje. Não temos atletas de altíssimo nível, em condições individuais, que desequilibrem a partida, que ganhem uma partida sozinho, entre aspas, mas que resolva de uma forma em que determinado jogo se precise. Hoje nós não temos atletas assim. Talvez o que seria o Vini Júnior, pelo que faz no Real Madrid, mas na seleção já se sabe, o futebol dele simplesmente desaparece. Então vamos estar na expectativa. Vamos daqui a pouco, nas últimas horas, nas próximas horas, saber qual é o nome escolhido. Eu prefiro Abel Ferreira. E você aí, entre na brincadeira, entre também, brincadeira que é coisa séria, a seleção brasileira. E vamos juntos tentar desvendar esse mistério. Quem será o próximo treinador da seleção brasileira? Um abraço, galera, eu vou ficando por aqui. Hoje, TV Marcelinho da VP, direto aqui, ó, do Seju. E lá o nosso estádio olímpico do Mangueirão. Um abraço para vocês, tamo junto, galera, fui!